Olá pessoal, tudo bem? Bom, o intuito desse vídeo é estar dando uma dica de leitura para vocês de um livro extremamente interessante que pode auxiliar no seu aprimoramento profissional, qualquer que seja a sua área de atuação ou profissão. O livro é esse daqui, tá? Predictable Irrational, do Dan Ariely. Essa versão aqui, ela tá em inglês, mas provavelmente se você pesquisar na internet, você vai conseguir encontrar ela na versão em português. O Dan Ariely, ele é professor universitário, inclusive ele já foi professor universitário de diversas universidades renomadas aqui nos Estados Unidos, dentre as quais a MIT. Eu vou deixar o livro aqui para vocês lerem, né? Conseguir ler o contexto dele e vou comentando a respeito dele, tá? Então, voltando no autor, o Dan Ariely, ele é PhD em Psicologia Cognitiva e Administração de Negócios. Tá? E esse livro aqui, o intuito principal dele é analisar os vários tipos de condutas humanas que podem interferir tanto na parte profissional como na parte de estratégias de negócios para empresas. Tá? Eu vou comentar a respeito de um capítulo que eu achei super interessante, que ele tratou a respeito da procrastinação. E o intuito era verificar se é normal do ser humano procrastinar, né, suas obrigações, seus afazeres em geral, ou não. Então, o que ele fez? Ele tanto fez uma pesquisa com os próprios alunos dele, tá? Como ele citou uma estratégia de negócio da Ford, para a Ford resolver um problema que ela estava tendo. Bom, então vou comentar primeiro a respeito da pesquisa que ele fez com os alunos dele. O que ele fez? Ele pegou um determinado semestre e fez uma pesquisa com 3 turmas. Cada turma ele adotou um tipo de procedimento. Tá? As 3 turmas elas necessitavam entregar até o final do semestre 3 exercícios que valiam pontos na nota final dos alunos. O que ocorreu? Na primeira turma, ele informou para a turma que esses 3 exercícios precisavam ser entregues em 3 datas específicas até o final do semestre, só que ele deixou que a própria turma escolhesse essas datas. Então ele fez uma regulamentação maleável para essa turma. Já a segunda turma, ele simplesmente não determinou nenhuma regra. Ele só informou para a turma que a turma deveria entregar os 3 exercícios até o final do semestre, mas não tinham datas limites de cada exercício. E a terceira turma, ele já determinou regras mais rígidas. Ele informou para a turma que a turma deveria entregar esses 3 exercícios e ele que determinou a data de cada entrega de exercício. No final do semestre, a conclusão que foi alcançada com essa pesquisa foi que a turma que ele determinou regras mais rígidas foi a turma que teve o melhor resultado. Tá? E no nível intermediário ficou a turma que ela tinha regras maleáveis, que a própria turma pôde escolher as datas, e a turma que teve o menor resultado. O que é esse resultado? A entrega dos exercícios nas datas corretas foi a turma que ele simplesmente não regulamentou nada. Deixou a própria turma entregar só no final do semestre, certo? Então, com isso foi uma das pesquisas que ele fez para chegar à conclusão que realmente é da natureza humana procrastinar as suas obrigações, tá? E outra questão que eu achei super interessante, que foi o que eu mencionei, é a respeito do problema da Ford. Tá? Que a Ford estava tendo um problema em específico e ela fez uma pesquisa e trabalhou para tanto para conseguir resolver essa questão. Tá? O que acontecia no passado? A Ford ela tinha muito problema com os clientes a respeito da manutenção dos veículos. Os clientes procrastinavam a manutenção preventiva dos veículos e isso gerava 2 consequências. Primeiro, a Ford ela não conseguia aumentar o faturamento, a receita dela em relação à prestação de serviços e vendas de peças. E uma segunda questão é que os carros davam muito problema, porque eles não tinham uma manutenção, os clientes não faziam rotineiramente essa manutenção preventiva. Então, com isso, ela pegou uma equipe específica e começou a estudar a respeito, né, as diversas questões que poderiam resolver esse problema. Tá? E ela também foi no mercado em si para verificar o que as outras empresas estavam fazendo a respeito. Então, o que ela achou no mercado? Ela achou o procedimento da Honda, que na verdade é o procedimento que é realizado até hoje. O que é? A Honda preventivamente deixava bem claro, né,
para o cliente as datas das manutenções preventivas, é um exemplo da questão da troca de óleo, né? De tantos e tantos mil quilômetros, ou aqui nos Estados Unidos em milhas, deveria ser trocado o óleo, tá? As datas das outras manutenções preventivas e o valor. Então a Ford pegou e ela adotou esse mesmo procedimento, que fica de forma extremamente clara para o consumidor, né? Quais são as datas e os valores. E com isso evita a procrastinação dos consumidores. E depois, só de 3 anos, a Ford conseguiu alcançar os mesmos resultados da Honda. Então, para vocês verem, essa questão super interessante, né? Então, vocês veem que a gente tem que, como o ser humano em si, a natureza dele já é procrastinar, a gente tem que fazer estudos específicos, tanto na nossa vida profissional como na pessoal, aqui a gente está tratando da vida profissional, né? Para a gente conseguir ter melhores resultados. Então aqui uma dica que eu posso dar, que é minha experiência própria. No começo da minha carreira, o que eu fazia? Eu pegava toda sexta-feira, separava o final da tarde da sexta-feira para fazer minha agenda inteirinha da próxima semana, para tentar atingir os melhores resultados possíveis, né? Utilizar o meu tempo de trabalho da melhor forma possível, tá? E alcançar esses resultados em si. Então, desde o começo da minha carreira, eu venho fazendo isso e hoje em dia, né, na verdade, eu faço o agendamento preventivo de meses de trabalho. Então, por isso que eu acabei lendo essa parte de procrastinação aqui do livro e eu achei interessante, porque realmente a gente sempre tem que traçar estratégias e ir fazendo estudos, né, fazendo esses estudos de tentativas e erro para ver qual que é a melhor forma para a gente ter esse aprimoramento e chegar aos resultados almejados pela gente, certo? Aqui nesse livro também tem diversos outros capítulos super interessantes que vale a pena vocês darem uma lida, tá? E tentando aplicar na prática para ter esse aperfeiçoamento profissional, tá bom, pessoal? Então eu espero que essa dica minha tenha ou vá auxiliar vocês, né, no aprimoramento, tá bom? Um abraço e até os próximos vídeos.